Obrigada. Arrebentar. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Obrigada. Esqueci do microfone. Boa noite a todos os que estão presentes aqui no SEAC, aos que estão em casa nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para ouvirmos, aliás, para o nosso bate-papo, né? Não é uma palestra, é um bate-papo, é um momento de reflexão. Ao adentrarmos esta casa, todos nós que aqui estamos, já começamos a receber aquilo que viemos buscar.
Por isso, meus irmãos, a importância do silêncio quando estamos aqui. Porque todos nós, quando aqui chegamos, com certeza a gente traz alguma busca de algum alento, né? De alguma palavra amiga, de um consolo. Obrigada. Obrigada. E quando aqui chegamos, nós já começamos a receber. Tenho a certeza disso. Então é importante que nós nos conectemos com Jesus, nosso mestre maior, que possamos já ir nos sintonizando com aquilo que buscamos, né? Se é uma oração para um ente querido que está passando por uma dificuldade, ou para nós mesmos, né? Ou para um familiar, para um amigo, ou para o nosso trabalho, para harmonizar o ambiente. Então, quando aqui chegamos, já temos que começar a trazer isso em nossa tela mental, para que a espiritualidade maior possa nos auxiliar, né? Porque tudo é pensamento. Tudo aquilo que nós trazemos no pensamento, a gente recebe, tá? Então, é importante, a importância de nós exercitarmos o silêncio nesta casa, que é um pronto-socorro espiritual para nós, encarnados, e desencarnados também, que aqui tem muitos irmãos, né? E são todos muito bem-vindos. Estamos aqui todos unidos, segurando as mãos de Jesus, né? Para seguirmos a nossa jornada. Cida, terminou? Terminou? Tá. Então, antes de começar a nossa reflexão de hoje, eu queria sortear alguns livros. Vamos lá, quem que eu vou pedir? Neuza, me fala um número, por favor. Número 35. Na mensagenzinha que receberam tem uma numeração. 35, alguém está com ele? Vem cá, não tenha vergonha. Ai, que bom. É o Evangelho, tá bom? Obrigada. Segundo o Espiritismo, se você não tiver, faça uma boa leitura, tá? É muito bom, viu? Jô, me fala um número. Número 40. Quem tem? As duas. Isso foi combinado. Um romance para você, viu? Porque eu sei que já tem o Evangelho, né? Pinheiro, fala um número. Número 23. 23. Ai, querida você, mas que coisa boa. Olha, o Evangelho para você. Faça uma boa leitura, né? Muito bom te ver, viu? Vamos lá, mais um número. Quem mais? Luciano, fala um número, por favor. 19. Ah, Isaías. Pronto, ó, o amor e resgate para você, viu? Faça uma boa leitura. Obrigado. Deus te abençoe. É gostoso, né, distribuir livros, eu gosto. É muito bom, né? O livro traz luz para a gente, né? Traz calma para a alma. Então, vamos lá. Vamos levando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo por estarmos aqui esta noite, pelas bênçãos de nossas vidas, por podermos caminhar, respirar, enquanto tantos irmãos estão presos no leito, né? Nós conseguimos fazer tudo isso sem nenhuma dificuldade. Então só temos que agradecer pela oportunidade de estar nesta casa de luz, de paz, e aqui levando nossos pensamentos, Jesus, nos conectando a Ti, Mestre amado, para que possamos seguir os Teus ensinamentos, que traz luz para as nossas vidas, para a nossa estrada, que nos conduz no caminho da verdadeira vida. Que possamos, Senhor, seguir contigo em todos os momentos, pois sabemos que Tu estás conosco, nunca nos deixas sós, embora muitas vezes nos esqueçamos de Ti, mas que Tua presença vivasse em nós sempre. Que assim seja, Jesus. Bom, então vamos lá, vamos refletir. Trouxe um texto para refletirmos sobre. O título é Os Obreiros do Senhor.
esse item é o item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. Tá? Então, o Espírito de Verdade nos traz um alerta, falando sobre os obreiros do Senhor. Essa mensagem nos faz muito sentido nesse exato momento em que estamos vivendo, né? Ela começa assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. É um texto pequeno, no final do capítulo 20, mas muito profundo, né? O Espírito de Verdade nos traz um alerta de como estamos vivendo hoje, o que estamos fazendo na nossa existência, neste momento. Quem são os obreiros do Senhor, né? Parece algo tão distante de nós, mas somos nós mesmos, né? Ou pretendemos ser, não é verdade? Então, é uma análise, é uma reflexão que nós temos que fazer sobre isso. Esse texto ele aparece também no sermão profético do Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, e também no Apocalipse de João. Jesus nos traz esses alertas, né, sobre os últimos tempos, como deveríamos proceder, como deveríamos agir. E nós sabemos que somos espíritos encarnados, né, no mundo material, que já vivemos aqui muitas vezes, estamos já há décadas, há séculos, milênios, né, vivendo aqui neste planeta, desde o seu início, quando começou a nossa evolução material e espiritual, e a Terra foi passando por transformações, né, o mundo primitivo, quando começou, passaram-se milênios, depois ela chegou no provas e expiações, que é onde nós estamos hoje, e que estamos partindo para uma outra transformação. Estamos vivendo a transição planetária, que se fala tanto, né, no mundo espiritual, no mundo espírita se fala muito sobre a transição planetária. E o que seria essa transição planetária? É um momento em que a Terra deixa de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. E o que tem isso a ver com os obreiros do Senhor? Nós todos somos os obreiros do Senhor quando agimos com amor, quando nós fazemos o bem, quando nos afinamos com as coisas boas, com a caridade, com o amor, com a tolerância, né? Quando nós começamos a olhar para os nossos irmãos com carinho, não como inimigos, mas como irmãos mesmo. Quando nos lembramos que todos somos irmãos, que todos somos filhos de Deus, né? De um único Pai, irmãos de Jesus. Então, assim, mas é algo que nos esquecemos às vezes. Muitas vezes nós começamos a olhar para os nossos amigos, nossos irmãos, nossas pessoas que convivem conosco, como se fossem inimigos, né? E não é assim. Nós temos que mudar esse olhar, começar a olhar com mais amor, com mais carinho, estender a mão, né, mais vezes ao próximo. Que é isso, e essas são as atitudes dos obreiros do Senhor. É aquele que age com humildade, que é tolerante, que é caridoso, que perdoa, que é benevolente. Essas são as características dos obreiros do Senhor, que somos nós, é o que nós temos que procurar, pois estamos na última hora, nos últimos momentos, no momento em que ocorre a transição do nosso planeta. É um momento muito especial. Estamos vivendo momentos difíceis, muito difíceis, que às vezes nós nos desesperamos, a gente olha e acha que não tem saída, que está perdido, né? Que o mal prevaleceu, que o bem não existe mais, mas está tudo de acordo com as leis de Deus, né? São os momentos em que muitos irmãos nossos, espíritos que ainda não têm entendimento, não têm o despertar da consciência, estão reencarnando ou reencarnaram neste planeta, talvez pela última vez. É a oportunidade que eles estão tendo de resgate, de melhora. Porque Deus é misericordioso, Ele não condena ninguém, né? Nós somos todos responsáveis pelos nossos atos, pelo que fazemos. E Deus é misericordioso, sempre nos dá a oportunidade de melhora. Então, esses irmãos, esses espíritos
que ainda não conseguiram entender isso, que não conseguiram sentir o bem, não conseguiram sentir o amor em seus corações, estão tendo a última oportunidade de reencarne. Por isso nós estamos vivendo tantas coisas feias, tantas coisas tristes acontecendo, e a gente chega a se desesperar e falar, puxa, a humanidade não tem mais jeito, né? Está tudo perdido, e não é assim, né? E aí que entra o exercício da nossa consciência. É aí que nós vamos provando que nossa consciência já despertou, que a gente já tem a semente do amor dentro de nós, que é o momento de nós termos compaixão por esses irmãos, ainda que seja difícil, porque não é fácil, né? A gente vivenciar algumas coisas que temos visto ultimamente, muita violência, muita intolerância, né? Muita discórdia, as pessoas se matam por nada. Então, assim, é um momento muito difícil, mas tenhamos a fé em Deus e sigamos com Jesus. E mais do que nunca, precisamos seguir o Evangelho do Mestre. Mais do que nunca, a gente precisa vivenciar esse Evangelho, que é o único caminho para seguirmos, para chegarmos a Deus, que é o caminho que Jesus nos trouxe, né? E que trouxe o quê? Em todas as passagens do Evangelho, Jesus nos mostra e demonstra o que temos que fazer, como temos que agir para sermos felizes, para seguirmos para a verdadeira vida. Porém, nós nos perdemos, né, nas coisas do mundo material, são coisas apaixonantes. Há tantas ideologias que parecem ser tão maravilhosas, tão perfeitas, e acabamos seguindo, sem parar para pensar aonde aquilo nos leva, não é verdade? Então, nós temos sempre que agir pensando aonde isso me leva. Isso me afasta do bem ou não? Porque se te afasta do caminho do bem, então não é uma coisa boa, né? Precisamos refletir bem sobre isso, para não nos perdermos. E mais do que nunca deixar aflorar dentro de nós o amor. Esse amor que o Mestre nos ensinou. E em toda a passagem do Evangelho, ele sempre nos chama para esse amor, para esse refletir. E ele nos deixou claro que amar ao próximo como a si mesmo, ou amar ao próximo como eu vos amei, que é o único caminho, que é o caminho do amor. Que o amor, ele perdoa, ele é indulgente, ele é benevolente, tolerante, caridoso, né? Então é esse amor que tem que despertar dentro do nosso coração mais do que nunca. Isso é ser obreiro do Senhor. É você fazer o bem sempre, agir com responsabilidade. E onde você estiver, você não precisa ser espírita para agir dessa forma. Você pode agir assim em qualquer lugar que você esteja, em qualquer religião que você participe, numa empresa que você trabalhe, na sua profissão, aonde você estiver, num cargo público, né? Aonde você estiver, haja com amor, sabe? Pense nos ensinamentos do Mestre, faça sempre o bem, procure agir corretamente, sempre, nunca pensando em levar vantagens próprias. Quando a gente começa a pensar no coletivo, no todo, tudo se transforma. Você acaba envolvendo as pessoas, que você cria uma corrente de amor, de energia positiva. Não podemos nunca ser egoístas, pensarmos em nós. O egoísmo e o orgulho são as características dos não obreiros do Senhor. Aquilo que nós não devemos ser, né? Exatamente ao oposto daquilo que Jesus nos trouxe no seu Evangelho. O não obreiro do Senhor, ele é intolerante, orgulhoso, egoísta, maledicente, adora discussões, confusões, está sempre no meio, incitando, né, as pessoas se desentenderem, cria desarmonia. Isso é o não obreiro do Senhor, é tudo aquilo que a gente não deve ser, né? Nós precisamos ser realmente os obreiros do Mestre, principalmente neste momento de transição, que sejamos luz aonde formos, luz para os nossos irmãos, para as nossas famílias, no nosso trabalho, aonde estejamos, sejamos luz. E fazendo o bem, só temos a crescer, a trazer felicidade para quem está ao nosso lado. E os problemas, eles existem e vão existir sempre, porque faz parte da nossa vida material, não é verdade?
Nós estamos aqui há muitas, como eu disse, as muitas encarnações vivendo aqui neste planeta. Cometemos falhas, ou algumas vezes acertamos, e precisamos corrigir as nossas falhas. E às vezes vem os problemas, e a gente acha que está muito pesado, que não vai aguentar, que não é justo, né? Nós reclamamos que não é justo, eu não fiz nada para passar por isso, né? Mas a gente fez, sim, em algum momento da nossa existência. E temos a oportunidade de resgatar, estando aqui, né? Mas que possamos seguir sempre os ensinamentos de Jesus, nunca nos afastando dos seus conselhos, dos seus exemplos. O pouco tempo que Jesus esteve entre nós, ele só foi amor, ele só mostrou a caridade, o perdão, e que nós possamos viver esses sentimentos dentro de nós, para sermos os verdadeiros obreiros do Mestre. E muito se fala na transformação do planeta, no fim do mundo, aliás, né? No Apocalipse, são chegados os tempos em que tudo se cumprirá, como está no Evangelho. Mas esses tempos que tudo se cumprirá não é uma convulsão do planeta, uma convulsão geológica, mas é uma convulsão social, que é o que a gente está vendo hoje, né? É o momento em que a gente começa a ver os conflitos de ideias, de pensamentos, as dificuldades de entendimento entre as pessoas, que parece cada vez mais, né? Caracterizam essa transição que nós estamos vivendo, né? E a transição planetária, como eu disse, é um processo evolutivo, em que a Terra deixa de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá, né? O bem nessa nova era será, não que o mal não existirá, ainda existirá o mal, mas o bem já será maior do que o mal, que é ao contrário do que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos nesse momento, chegamos no momento em que se separará o joio do trigo, como Jesus mesmo disse em uma das passagens do Evangelho. O que é o separar o joio do trigo? O joio do trigo é aqueles que realmente têm o bem no coração, que têm o amor no coração, serão afastados daqueles que têm o mal, né? A maldade, quem continua com o mal dentro do coração, que não consegue fazer outra coisa ainda, não conseguiu entender que é o bem que deve prevalecer, eles serão afastados, não voltarão mais aqui neste planeta. Terão oportunidades em outros planetas, onde continuarão a sua evolução espiritual, porque Deus é misericordioso, dá oportunidade a todos, não condena ninguém, como eu disse, né? Ele não castiga, ele dá sempre a oportunidade de melhorarmos. E eles irão para outros planetas, tendo a oportunidade também de crescimento. E terão que se afastar daqui, por quê? Porque eles precisam, para não atrapalhar a evolução do nosso planeta Terra, que precisa passar para a regeneração, onde o bem prevalece. E que possamos, meus irmãos, seguir juntos, né? Nessa estrada de luz aí, que possamos pensar, refletir, olhar para dentro de nós e refletir o que estamos fazendo de nós mesmos. O que nos dá prazer, o que nos alegra, com o que nos afinamos, com as coisas do bem, ou ainda temos prazer em ver a maldade. É essa reflexão que nós temos que fazer. Que caminho nós estamos seguindo? O caminho do amor, da fraternidade, da igualdade, da compaixão, ou ainda gostamos ainda de ver o outro sofrendo? Ainda apontamos o dedo, lá, ele merece, ele é bem feito, né? Quem somos nós para apontar o dedo para o nosso irmão, se também somos pecadores, né? Pode dizer, também erramos tanto. Então, antes de olhar para o outro, que possamos olhar para nós e buscar dentro de nós aquilo que nós precisamos arrancar dentro de nós. Em uma das passagens do Evangelho, Jesus fala da fé que transporta montanhas, né? E que montanhas são essas? As montanhas que estão dentro de nós, do egoísmo, do orgulho, né? Da maldade. Se nós tivermos fé, uma fé vigorosa em Jesus, em Deus, nós conseguiremos vencer todas essas imperfeições.
Ainda que em alguns momentos pareça que está tudo perdido, mas se nós tivermos essa fé, nós venceremos. Nós saberemos que aquele momento de dificuldade por qual estamos passando é apenas um momento, que a nossa felicidade é muito maior que aquela, está lá na frente, né? Tem um livro chamado Renúncia, em que uma das personagens, acho que é Lívia, quando ela sofre muito enquanto ela está encarnada. Quando ela desencarna, o que ela recebe de graça no plano espiritual, por tudo que ela sofreu, por tudo que ela viveu, por todo o amor que ela deu às pessoas e que muitas vezes foi judiada. Então ela fala, valeu a pena tudo que eu passei para poder chegar aqui e receber essa paz, né? Porque a verdadeira vida é lá, né? Não é aqui. Então aqui é uma passagem. E que possamos seguir os exemplos, né? Para sermos os obreiros do Mestre, que possamos seguir os exemplos de muitos irmãos que passaram por aqui, né? Podemos citar Chico Xavier, Divaldo, com todas as ações de caridade que eles fizeram, Irmã Dulce, e tantos outros personagens que tiveram uma vida sofrida, que não foi fácil, mas sempre fazendo o bem e olhando para o próximo, sempre buscando o melhor para o outro. E nós, ao contrário, muitas vezes nos pegamos sentindo dó de nós, né? Ai, coitadinho de mim, como eu sofro, né? Por que acontece isso comigo? E incapazes de estender a mão para o nosso irmão, que está ao nosso lado, né? Às vezes precisando só de uma palavra, de um carinho, de uma atenção, do ouvir um desabafo, né? De olhar para aquele irmão que está ali. E é tão simples, são pequenas coisas que a gente pode fazer, não há necessidade de muitas coisas, não. Só o fato de você olhar e dar um bom dia para alguém já é uma grande coisa, já faz uma diferença enorme na vida do outro, né? Olhar, estender a mão, dar um sorriso, dentro da nossa família, principalmente, muitas vezes dentro da nossa própria casa, nós nem olhamos para os nossos pais, irmãos, né? Viemos tão atribulados com as nossas coisas do mundo que não damos atenção para aquelas pessoas que estão conosco. E de repente vai embora alguém, aí você fala, puxa, quanto tempo eu perdi que eu podia ter aproveitado com essa pessoa, né? Mas que nós precisamos começar dentro de nós a nossa transformação, nosso amor, a nossa humildade, nosso carinho, nossa caridade dentro do nosso lar, no nosso trabalho, nos ambientes onde estivermos. Que possamos fazer a diferença sempre, levando luz e paz aos nossos irmãos. Essas são as atitudes dos obreiros do Senhor. Que possamos sempre caminhar com o Mestre, porque é necessário que assim seja para que nós possamos transformar o mundo, para que o mundo se transforme em algo melhor. Porque se a gente começar só a olhar para o lado negativo, só para as coisas ruins que estão acontecendo, nós acabamos seguindo junto e nos perdemos de nós mesmos. Então, precisamos ter bastante cuidado com as ideologias que se apresentam, parecendo que são coisas muito boas, e no fim a gente acaba caindo no abismo, né? Então, é um momento de bastante reflexão, bastante fé, firmeza de caráter, né? Buscando sempre o amparo do Mestre. Nós sofremos muitas vezes porque nós nos afastamos de Jesus, nos afastamos de Deus. Nós queremos resolver as coisas com as nossas mãos e não nos lembramos deles que estão conosco o tempo todo. Não paramos sequer um minuto para levar o pensamento a Jesus, para agradecer ou para pedir socorro, né? Ele está ali do nosso lado, só estendendo a mão, né, Adélia? A gente aqui não para pedir, muitas vezes viramos as costas, achando que damos conta, né? Que as coisas materiais são mais importantes. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ter mais coisas, mais bem materiais. Não importa se eu vou passar por cima do outro, se eu vou destruir o outro, contanto que eu consiga. Gente, isso é ser obreiro do Senhor? Não, isso é o não obreiro do Senhor, né? Aquele que age ao contrário daquilo que Deus nos ensina e espera de nós. Mas nem tudo está perdido, meus irmãos, porque Deus é maravilhoso, nos dá sempre a oportunidade de seguirmos. Porém, nós não podemos nos esquecer que só depende de cada um de nós a felicidade.
né? Cada um de nós o seguir como mestre. Ninguém pode fazer isso por nós, se nós não nos propusermos a fazer. E seguimos com Jesus quando somos caridosos, quando somos amorosos, quando perdoamos. Coisa difícil de se ver hoje em dia, né? As pessoas são muito revoltadas, muito iradas umas com as outras. A gente vê na rua, uma pessoa passa pela outra e esbarra, aquilo já se transforma num caos, gera até uma morte, né? A gente vê muito no trânsito. Olha que momento que a gente está vivendo, né? De mudanças mesmo do mal. A gente está vendo pessoas, espíritos muito maldosos vivendo entre nós. Mas que tenhamos fé em Deus, que tudo isso passa, e que sejamos exemplo. Nós precisamos ser exemplo nas nossas atitudes, nossa maneira de falar, de agir, para que os nossos irmãos sintam que pode ser diferente também. E mais, nos afastar do mal, mas não julgar o mal, né? Porque nós não devemos julgá-los, devemos ter compaixão para com todos. E a compaixão é você olhar para o outro e ver que ele não tem muito para dar ainda. Aquilo que ele faz é o máximo que ele pode dar. Não é fácil você olhar para alguém que te faz mal, ou faz mal para alguém da sua família, para algum ente querido, e você ainda ter compaixão por aquela pessoa. Mas não é difícil se a gente exercitar o amor de Jesus. Ele nos deu esse exemplo todo o tempo, né? Ele nos mostrou que é possível. Como ele mesmo disse, eu venci o mundo e vocês também poderão fazê-lo, né? Só depende de nós. A hora é essa, meus irmãos, a hora é essa de acordarmos, olharmos para nós, percebermos aquilo que nós precisamos mudar ainda e começar a fazer essa mudança. Porque a mudança ela é individual, o crescimento espiritual ele é individual, você não pode fazer pelo outro, nem o outro por você, é entre você e Deus. Então, meus irmãos, que nós sejamos os obreiros do Senhor, né? Que possamos seguir com Ele, junto com Ele, ainda que tudo pareça horrível, tudo pareça errado, mas creiamos que Deus está no controle de tudo, que tudo é assim, que tem que ser. E que nós que já temos um despertar da nossa consciência, que já temos a sementinha do amor brotando dentro dos nossos corações, possamos ser luz para esses irmãos, possamos ser exemplos para que eles consigam também seguir essa mesma estrada. E era essa mensagem que eu queria passar, meus irmãos, hoje, que possamos levar isso conosco, refletindo, para quem tem o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o capítulo 20, né? Os tempos são chegados, os trabalhadores da última hora, perdão, o Evangelho, capítulo 20. Eu sugiro que leiam, é um trecho pequeno, mas muito importante, para quem não tem ainda o Evangelho, segundo o Espiritismo, mas tem a Bíblia. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, no Apocalipse de João, em todas as Bíblias tem, tá? Então é acessível a todos. Porque o Evangelho de Jesus é um só, não é 2 nem 3, é um. Apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz clareza, ele nos esclarece algumas coisas que Jesus falava muito por parábolas, porque nós ainda não tínhamos como entendê-lo. Naquele momento, a gente ainda não tinha crescimento espiritual para entender a sua mensagem. Então ele falava por parábolas, que hoje o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, que já há mais de 160 anos veio através do nosso irmão Kardec, nos traz os esclarecimentos das parábolas. E quantas coisas a gente começa a perceber e a enxergar, que não via, né? A gente vê muitas pessoas lendo a Bíblia, mas não tira o espírito da letra, né? Só lê o texto, mas não consegue entender o que está nas entrelinhas, né? E é importante, então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa clareza, nos explica, nos mostra o caminho que Jesus nos trouxe, tá? Então, é muito bom que sigamos com o Mestre, meus irmãos, sempre com Jesus, não nos esqueçamos dele nunca.
E eu digo, eu já disse aqui uma vez e digo novamente, ele não está longe de nós. Ele não está lá em cima, inacessível, ele está do teu lado. É só você estender a mão, tá? Porque ele só vai entrar se a gente abrir a porta, não é isso? Isso está lá no Evangelho, bate a porta e ele entrará. É isso, se a gente não der oportunidade dele entrar em nosso coração, ele não vai conseguir entrar. E mais do que isso, oremos e vigiemos as nossas atitudes, ou vigiai e orai sempre, para que não nos percamos das coisas de Deus, para que nós não nos deixemos nos envolver demais pelas coisas do mundo material. É necessário, sim, mas o mais importante, nós lembrarmos que somos espíritos, vivendo uma experiência material, e que iremos para casa daqui a pouco, todos nós, e que possamos retornar melhores do que aqui chegamos. Que tenhamos uma boa noite com Jesus, com esse mestre de luz, de amor a nos guiar, que sua presença se faça no lar de cada um que aqui está, no lar dos nossos queridos amigos que nos assistem. Que Jesus os abençoe, envolva cada ente querido com essa luz de amor e de paz. Que tenhamos uma semana abençoada, que possamos seguir contigo, Mestre, que possamos ser obreiros da tua seara, Jesus. Agora, meus queridos irmãos, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que são os passes. Peço aos nossos irmãos